Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe o assunto como se permitir amar de novo. Então eu vim compartilhar com você algumas experiências que eu tive, que eu já passei por vários relacionamentos, que eu me frustrei, não deram certo, e passei também por aquelas fases em que eu achei que a dor nunca mais ia passar, do fim de relacionamento, e principalmente eu resolvi trazer esse assunto aqui pro nosso canal, depois que eu vi um comentário de um querido inscrito, e como eu não sei se eu posso mencionar o nome dele, eu vou apenas compartilhar com você o que ele enviou aqui nos comentários de um dos nossos vídeos do canal. Então, ele disse o seguinte: eu sou muito apressado em ter uma relação amorosa fixa, mas em todas as minhas tentativas não deram certo. Isso está me desgastando de tal maneira que hoje eu não me sinto mais bem na vida. Perdi o lugar da minha estrada que estava seguindo. Não consigo me entregar mais. Quando eu li esse comentário, meu coração ficou muito apertado. Eu resolvi trazer esse assunto, pensando muito, nesse comentário desse querido inscrito. E também você, que chegou aqui nesse vídeo, pode estar passando por algum término de relacionamento. Eu sei como é essa dor de quando a gente termina o relacionamento, principalmente aquela dor da rejeição. Quando não é a gente que termina com a pessoa, parece que dói mais. Quando o outro toma a iniciativa, o primeiro sentimento que vem, que dói, é a rejeição. Pensando então nessas dores de um coração partido, na pior fase em que eu já passei por isso na minha vida, tem um livro que me ajudou demais. Eu resolvi trazer um trecho dele aqui e compartilhar algumas vivências minhas. E o nome desse livro é Começar de Novo, Quando o Amor Chega ao Fim. E o nome da autora é a Jackie M. Johnson. Então, esse livro foi o primeiro livro que eu entrei em contato. Foi aí que eu comecei a sempre ir em busca de livros quando eu passava, por um término de relacionamento. E foi nesse término de relacionamento, que foi o segundo relacionamento que eu tive na vida, foi o mais doído, Foi aquele que eu senti a dor da perda de um amor pela primeira vez. Se você tá passando por algo assim, eu te entendo muito bem como que é. Então eu gostaria de compartilhar um pouco com você como é que foram as minhas reações depois desse término e como é que isso foi se processando. Então aconteceu que eu senti a dor da rejeição pela primeira vez, da pessoa que terminou comigo, e aquilo me doeu demais. Eu senti coisas que eu nunca tinha sentido antes, era uma tristeza muito grande. Foi bem na época em que eu comecei a faculdade de Ciências Contábeis, estava no primeiro ano, foi lá em 2011. Então eu me lembro de ter vontade de chorar a manhã inteira, porque eu não trabalhava ainda na época, só estudava, então eu estudava de manhã, então eu ficava a manhã inteira segurando o choro. E aí, quando eu chegava em casa, eu desabava. Eu lembro que até na hora das refeições no almoço eu não conseguia comer direito. Eu lembro que eu olhava pro prato e daqui a pouco eu não conseguia ver mais nada, só por conta das lágrimas, Então as lágrimas vinham, enchiam, começava a cair tudo. Eu chorava. E no meio dessa tristeza toda, eu lembro de sentir muita falta da pessoa, Porque ela não ia estar mais lá pra mim, não ia mais poder mandar mensagem do jeito que mandava. E aí com o tempo, eu lembro que comecei a sentir raiva, comecei a ficar com raiva da pessoa por ter feito aquilo, por ter terminado. Eu não lembro exatamente por quanto tempo que levou isso tudo, mas esse livro aqui, ele me ajudou demais, porque eu tava com o coração assim, literalmente lacerado, rasgado. Não sei te dizer como, mas foi aí que começou, que sempre quando eu passava por algo assim que me doía muito, o que eu gostava muito de fazer era me recolher, ficar sozinha. E eu gostava muito de andar por aí. Por aí não, num lugar específico, na verdade, na Avenida Paulista, que eu sou aqui de São Paulo. E aí, nesses momentos, eu ia pra lá, colocava meu fone, ficava ouvindo uma música e ficava andando. E aí, eu não sei porquê, mas eu sempre acabava indo pra uma livraria grande que tem lá. Eu gostava de ficar observando, olhando os livros. E eu sempre acabava indo para aquela sessão de autoajuda. E foi aí que encontrei esse livro. Naquele momento que eu tava passando por aquele término, que eu tava com o coração tão machucado, eu precisava de algo que me ajudasse. Então, esse livro aqui, da Jack, ele é todo baseado em princípios cristãos. Ela é cristã e ela compartilha vários trechos aqui da Bíblia, aqui nesse livro. E a Jack passou por vários términos de relacionamento, por vários relacionamentos frustrantes. Então, ela compartilha as experiências dela e o que ajudou, ela a conseguir superar esses términos de relacionamento. Então, assim como a Jack e assim como eu, a gente passou também por términos frustrantes, sentiu aquela dor da rejeição. Mesmo assim, a gente tá aqui. Então, nós somos provas, que todo mundo, mesmo que passe por um término que acha que aquela dor nunca mais vai passar, ela vai passar. Então, se você tá sentindo uma dor assim no seu coração, que você não sabe o que fazer com essa dor, saiba que ela é passageira. O tempo vai se encarregar. Isso vai passando no seu tempo, porque eu também. Eu lembro que naquele período que eu compartilhei aqui com você, foi muito ruim pra mim, muito doloroso, Porque era algo que ninguém conseguia fazer nada por mim, a não ser eu mesma. Aquele momento que me ajudou foi o livro. Então, esse livro, cada capítulo que tem aqui,
ele vai guiando o leitor por lições diárias de restauração do amor próprio. Então tem vários exercícios bacanas que você pode ir praticando para que você vá passando esse tempo consigo mesma e nesse processo para que você vá curando cada feridinha que está no seu coração e aumentando, desenvolvendo esse amor por você mesma, porque eu acredito que só assim, quando a gente fica bem com a gente mesmo, com a gente mesma, que a gente consegue encontrar um amor que vai valer a pena. Voltando a falar do término, quando a gente passa por algum término, ou vários términos, e principalmente quando é um seguido do outro, isso que acontece também com a Jack, que ela conta aqui no livro, a gente pode pensar que, eu não quero mais me relacionar com ninguém, né? O amor não é mais pra mim, né? Eu não quero mais amar ninguém. Eu tô compartilhando isso com você porque eu pensei isso, né? Por um período eu pensei, cheguei a pensar assim. Tava de saco cheio, falei, não quero mais sentir isso não, né? Dói muito, né? Não quero mais ficar, não quero sentir mais essa dor. Só que, se a gente não tentar, né? Por exemplo, passar por um relacionamento, se a gente se esquivar antes de começar um relacionamento, como é que você vai saber se vai valer a pena ou não? Né? Então, só um parênteses, uma reflexão aqui no meio do vídeo que eu quis compartilhar com você. E o que eu fui percebendo, que foi acontecendo comigo nesse processo do término, até que eu ficasse bem de novo, encontrasse outra pessoa e começasse um outro relacionamento, é que todos os relacionamentos que eu tive, todos eles foram bênçãos, sabe? Que entraram na minha vida como aprendizado mesmo. E não só aprendizado em relação ao aprendizado externo, por exemplo, eu aprender com a pessoa que entrou na minha vida, mas também o aprendizado de eu me conhecer melhor, de eu entender que para que eu consiga realmente amar uma pessoa, né, e poder receber esse amor de volta, eu preciso me amar primeiro. E hoje eu percebo que até um certo ponto, quando eu me relacionei com algumas pessoas, eu não me amava, não tinha aquele amor próprio por mim mesma, não me valorizava em alguns aspectos, e isso se refletia no relacionamento. Passado esse período, né, desse relacionamento que eu compartilhei com você, das reações que eu tive, foram se passando os anos, né, eu me relacionei com outras pessoas, até que chegou num ponto em que eu me vi de forma parecida, como o nosso querido inscrito enviou no comentário, quando ele fala assim que se sente apressado em ter uma relação fixa, e eu me identifiquei de forma semelhante com isso, porque em um momento da minha vida, quando eu tava solteira, não tava com ninguém, o que acontecia? Quando eu ia para lugares novos, por exemplo, um trabalho novo, ou uma festa de alguém, qualquer outro lugar, eu sempre tava procurando. Então eu sempre pensava, será que a pessoa tá aqui? Né? Então todo lugar, será que a pessoa tá aqui? Então eu tava a todo momento buscando alguém. Eu não tava desapegada, né, disso, de conhecer uma pessoa ou de ter alguma pessoa comigo. E aí o que acontecia? Nunca tinha ninguém. E aí foram se passando os anos, e eu sempre continuava procurando. E aí, até que chegou o momento em que eu me cansei. Falei, cansei de ficar procurando, né? E até chegar nesse ponto, eu já tinha escutado que o melhor é se fazer, né? Ou aquelas coisas que as pessoas falam, né? Sempre falavam pra mim, quando você menos esperar, você vai encontrar uma pessoa. E falava não fica procurando, né? Porque quando você fica procurando, você não encontra. Só que eu não acreditava muito nisso. Até que chegou um momento da minha vida em que eu cansei, né? Como eu acabei de falar pra você. Eu cansei disso. Falei, chega agora. Não vou mais ficar procurando, né? Se eu ficar pra titia, que eu seja pra titia, né? Então foi na época que eu tinha migrado já pra educação física. Só compartilhando isso porque... Falar rapidinho, né? É que antes de estar aqui, gravando vídeo pra você aqui no nosso canal, eu passei pelas ciências contábeis, e aí depois para educação física. Eu passei por 2 crises existenciais, né? Que eu tava buscando ser feliz, né? Na minha profissão. E aí eu tive que fazer essas mudanças, né? Percebi que era o que o meu coração tava pedindo para fazer. Então, chegou aqui, eu já tava na área de educação física. Nesse momento que eu falei, chega, né? Cansei. Foi justamente na época em que eu tinha entrado no estágio que eu mais queria, né? E eu tava muito feliz. E aí, naquele momento eu pensei, agora não quero mais saber de nada, né? Eu só vou me preocupar com a minha carreira, né, de eu estudar, aprender bastante, porque era o primeiro estágio remunerado, né, e que eu tive, né, uma oportunidade muito grande de ter várias experiências no mesmo lugar. E aí, eu coloquei totalmente meu foco, né, pensei, agora eu vou focar só na minha vida profissional e vou cuidar de mim, né, do meu corpo, porque amava já fazer musculação, né, como sempre amei. Então, meu foco voltou totalmente pra mim. E nesse período, eu já tava fortalecendo muito meu amor próprio. E aí, um tempinho depois, aconteceu que o relacionamento atual que eu tô hoje, ele começou. Então, por que eu quis te contar isso e
eu disse que isso se assemelha de alguma forma com o comentário do nosso querido inscrito. Porque depois que eu li o comentário dele, que ele diz que ele se sente apressado em ter uma relação fixa. Óbvio que eu não consigo falar exatamente, né, o que é, mas quando eu li, me parece... Posso estar errada, né, mas eu vou compartilhar o que me veio, né, o que eu senti em dizer em relação a isso, e algo que eu passei também já na vida. Quem sabe, antes de você buscar um relacionamento, uma pessoa, você primeiro cultivar esse amor próprio, esse amor consigo mesmo. Você realmente se sentir bem com você, com quem você é, com a sua pessoa, com a sua aparência, com o seu corpo, com o seu jeito. Você tá totalmente se sentindo em paz, sabe, consigo mesma. Você gostar de fazer coisas sozinha, sem precisar necessariamente da companhia de uma pessoa, seja amigo, ou, não sei, qualquer outra pessoa. Por exemplo, quando eu compartilhei com você que nesses momentos de término eu gostava muito, né? E ainda gosto, mesmo não nesses em períodos assim de término, né? Eu ainda gosto, sabe, de cultivar esses momentos comigo mesma, de eu poder caminhar sem pressa em algum lugar, mesmo andar de metrô, sabe? Ir pra algum lugar específico. Eu gosto muito de fazer isso comigo mesma. Gosto muito de aproveitar a minha própria companhia. Então eu gosto de colocar o fone, ainda escutar uma música e ficar indo comigo mesma, né, pra algum lugar. Então, querido inscrito, que deixou aquele comentário, e pra você também que tá aqui, o que eu posso dizer, gostaria de dizer, né, pra você, se você ainda fica, sabe, com essa angústia, esse desespero, assim, de querer encontrar uma pessoa. Quando a gente tá assim, acredito eu, pelas experiências que eu tive, né, por exemplo, comigo não apareceu ninguém, mas quando a gente tá vibrando nessas faixas de frequência, né? Ou seja, você não tá se sentindo bem com você. Então, é provável que você acabe atraindo pessoas na mesma frequência que você. Então, talvez não sejam relacionamentos que vão te fazer muito bem. Nesses casos, se você tá sentindo dessa forma, busca cultivar o amor por você mesma. Eu não gosto dessas coisas de, faça isso, né? Que isso vai te fazer bem. Pra mim, pode fazer bem. Desculpa, não sei se fez barulho aqui no microfone. Desculpa. Então, pra mim, alguma atividade pode fazer bem, mas pra você não, né? Então, o que eu deixo aqui como sugestão, recomendação, para que você possa sentir cada vez melhor consigo mesma, é que você vá buscando coisas que te façam bem, que você fique bem fazendo essas tarefas, essas atividades sozinha. Antes de terminar essa parte, eu vou só citar algumas coisas que me fazem bem, né? Que você pode tentar fazer e buscar outras coisas também que possam te fazer bem. O que eu gosto muito de fazer, né, e que eu fiz bastante, era me recolher, ficar no cantinho, por exemplo, no final de semana, numa tarde do final de semana, ou o dia inteiro do final de semana, eu pegar um filme e ficar assistindo sozinha, e gostar daquele momento de estar comigo mesma. Ou então, você ler um livro, né, e não ter pressa para terminar aquele livro, mas você realmente mergulhar no livro e gostar daquela sensação de você estar lá quietinha com você mesma lendo o livro. Uma coisa que sempre me ajudou nesses períodos, e principalmente naquela época do término, né, quando a gente tá triste, principalmente quando tá com raiva, é fazer exercício físico. Então, a musculação, que eu amo, e já fazia também nessa época que eu compartilhei com você, me ajudou demais, né? Então, busque algum exercício físico que vai te fazer bem, que seja uma caminhada, né? Caminhando no parque, você observando a natureza, as árvores, né? Observando as pessoas. Faça algo que realmente vai te fazer bem, né? Seja qual exercício físico for, qual atividade física for. E mais uma atividade que eu já compartilhei com você aqui no começo do vídeo, né, que eu já falei pra você, que eu sempre gostei de andar em algum lugar. Por exemplo, eu gosto da Avenida Paulista, gosto muito daquela avenida. Então, eu ia lá, colocava meu fone e ficava caminhando por lá e acabava entrando na livraria. Então, busca alguma forma que vai te fazer bem, tá? E antes de terminar, eu gostaria de compartilhar com você alguns aprendizados que eu tive de todos esses relacionamentos, sabe? E que eu só fui capaz de pensar nisso hoje, depois que as coisas aconteceram e depois de algum tempo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de contar, dividir aqui com você, é que você nunca aceite menos do que você acha que você merece. Então, nunca aceite uma pessoa só porque você pensa, eu tô sozinha, eu tô carente, então eu vou ficar com qualquer pessoa. Não, seja criterioso, seja criteriosa, né? O que você admira numa pessoa, quais as características que você gostaria que essa pessoa tenha. Esse é um exercício muito bacana de você fazer quando você tá solteira, solteiro. Eu lembro que eu fiz isso. E eu fiz uma lista, assim, sabe? Como que eu gostaria que essa pessoa fosse. E aí, meu companheiro, hoje, ele tem muito dessas características que eu escrevi lá. E aqui, no livro, Começar de Novo, tem um exercício em que a Jack, ela compartilha aqui para que você faça, tá bem no final do livro. Esse exercício, ele tá no 11º capítulo. É o penúltimo capítulo aqui do livro, capítulo chamado Brilho
tomando decisões mais saudáveis da próxima vez. Então, tem alguns questionamentos, né, que ela faz aqui no final de cada capítulo, que ela escreve que são iluminações, né, iluminação. Então, no final desse capítulo, que eu mencionei pra você, tem, por exemplo, aqui, ó, um deles fala assim: quais os traços essenciais a serem buscados em um relacionamento amoroso ou em um parceiro para o casamento? Você quer casar, se não quiser também, né, que entenda um parceiro. Outra: quais as qualidades específicas que você quer em um namorado ou marido potencial? Aqui tá falando namorado, marido, é porque ela escreve pra mulheres, né? Então, se você é homem, entender isso como, né? Você pode também ler esse livro, mas entender como esposa ou namorada. E outro aprendizado que eu gostaria de dividir aqui com você: se você se relacionar com uma pessoa e essa pessoa quiser, por exemplo, dar um tempo com você, ou terminar o relacionamento, mas não finalmente, né, dar realmente o ponto final, dê você o ponto final, sabe? Porque eu passei por isso e foi muito ruim, porque assim, o relacionamento terminou, mas ficou com o fundo de que não terminou. E aí, por um tempo, sofri muito, porque eu achei que poderia voltar. Só que, né, eu fiquei naquela esperança, mas uma esperança sem conseguir ver a luz no fim do túnel. Então ninguém merece passar por isso. Então, se por acaso você passar por algo parecido assim, dê você o ponto final. Então eu hoje, eu penso, falei, puxa, eu poderia ter então falado, não, então ó, acabou, chega. E não ficar alimentando essa esperança de alguma forma, porque isso só faz a gente sofrer, né? Então eu passei por isso e foi muito doloroso. Então eu não gostaria que você passasse por isso também, não. E mais uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que eu lembro que por um bom tempo, quando eu andava na rua e eu via casais de jovens, adultos, e toda vez que eu via, eu sentia ainda uma fisgada no coração, assim, sabe? Uma espécie de angústia, uma espécie de invejinha também. Pensava, eu tô sozinha. E aquilo não me deixava feliz, né? Ou seja, eu não ficava feliz porque porque eu tava vendo um casal, né? Não ficava feliz porque tava vendo o amor, né, se manifestando. E por um bom tempo eu fiquei assim, até que chegou um momento em que isso mudou. Então, quando eu tava andando e via casais, eu ficava sorrindo por dentro. Eu pensava, ai, que lindo, o amor é lindo, né? E aquilo foi se transformando dentro de mim, sabe? Então, se por acaso você já passou pela situação 1 ou por a última que eu te contei, saiba que se você tiver nessa última, quando você sorri, né, pro amor se manifestando por meio de outras pessoas, isso tá bem perto de você, em breve, encontrar o amor pra você também. Isso aconteceu comigo. E é muito bacana a gente ver essa transformação nossa mesmo, porque se a gente não fica feliz em ver o amor por meio de outras pessoas, significa que a gente não tá pronto pra receber o amor e pra amar de novo. Agora, quando a gente é capaz de fazer isso, significa que a gente tá muito perto de estar pronto para mais uma aventura. Então, o lembrete final que eu deixo aqui pra você é que a gente só é capaz de realmente amar uma pessoa e ser amado de volta quando a gente genuinamente consegue amar a si próprio. E se por um acaso você se interessou pelo livro Começar de Novo, da Jack M. Johnson, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!